A pesquisa feita dentro da química teórica acaba entendendo, pesquisando estruturas monoclínicas. Professor Eduardo, o que vem a ser essas estruturas e como, dentro da sua área em questão, estão sendo pesquisadas? Bom, dentro da química teórica, a gente faz simulação computacional com essas estruturas. Então, a gente cria um modelo teórico. Esse modelo a gente submete a cálculos da química quântica e, com a análise desses resultados, a gente tira algumas conclusões sobre essas estruturas, como é que elas são formadas, as propriedades delas, se são propriedades elétricas, são propriedades magnéticas, propriedades ópticas. O meu foco principal são as propriedades ópticas dessas estruturas. Professor, mas nessas estruturas, aferindo as propriedades ópticas, ao simular, ao tentar teoricamente entender, a hora de aplicar, elas chegam bem próxima daquilo que pelo menos os teóricos, junto com os práticos, os aplicados, eles se conversam muito e chegam num consenso comum, professor? É possível tudo isso? Sim, aliás, é fundamental. Eu sempre estou conversando com os colegas que são experimentais, a gente sempre troca ideias e a gente sempre cruza as minhas informações com as deles, porque é um complemento. Por exemplo, quando a minha informação chega muito próximo da dele, isso serve tanto para ele quanto para mim, porque aí eu vejo que os meus cálculos são bons porque eles coincidiram com a experimental. E o experimental também, ele tem mais outra interpretação diferente para defender a análise dele, experimental, o trabalho dele. Então há uma relação bem próxima entre os experimentais e os teóricos. Os pesquisadores experimentais, os pesquisadores teóricos que trabalham em total consonância. Agora, professor, fala uma coisa para mim. De que forma a ciência ganha com tanta pesquisa na área teórica? O que está se pensando de novo nessa área em questão? Quais são os desafios nesta área? O professor poderia me explicar? Sim, claro. Bom, uma das principais coisas que a gente ganha com esse estudo seria, no caso, por exemplo, o próprio conhecimento científico. Porque toda a ciência, a química, ela é uma ciência natural. Ela procura simplesmente entender a natureza, é o primeiro objetivo dela. E o químico teórico é o que está mais próximo dessa compreensão, porque ele vê a nível microscópico as estruturas, certo? Através de seus modelos. Mas, por outro lado, como isso tem uma grande relação com o nível experimental, então a gente também auxilia em dar um conjunto completo de informações sobre determinadas estruturas que podem ter diferentes aplicações tecnológicas em muitas coisas que são usadas hoje. E então há esse complemento também, ou seja, essa adição de informação que, quando for aplicar aquele material numa determinada tecnologia, essa informação muitas vezes são úteis. Agora, professor, o professor poderia também me explicar hoje o que o professor vem aí pesquisando? Quais foram as linhas que o professor pesquisou e como que elas foram, ao final, definidas? Bom, eu tenho feito alguns modelos de algumas estruturas monoclínicas, como o tungstato de zinco, mobilidato de zinco, o zincato de cálcio também, que eu utilizei, o mobilidato de chumbo, que eu tenho olhado principalmente as propriedades ópticas dessas substâncias. E agora eu estou procurando avançar para o estudo de superfícies. E aí o meu próximo passo mais à frente, é fazer o estudo nessa superfície do cristal, e nessa superfície estudar efeitos de catálise, efeitos de reação nessa superfície. Tá certo. Agora, os resultados propriamente ditos do seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram em que linhas, professor? Nas propriedades ópticas, mas o que vem a ser uma propriedade óptica e como que ela está sendo vista, ou pelo menos pesquisadas pela teoria? Bom, a propriedade óptica, nós temos várias. Nós temos, por exemplo, a luminescência, que é um objeto que consegue iluminar, podemos assim dizer, e tem a fotoluminescência, que é quando você aplica uma energia e quando o material recebe essa energia, ele ilumina. Então, isso está por trás de vários dispositivos que usamos hoje, como display de LED, por exemplo,
são dispositivos fotoluminescentes. Então, essas são algumas propriedades ópticas que as substâncias possuem. Perfeito. Agora, no momento que o professor estudou isso, o professor procurou aferir o quê? O material que tinha essas propriedades, teoricamente falando, os cálculos envolvendo essas propriedades. O que o teórico pensa, ou pelo menos pesquisa nessas áreas em questão? A aplicação, logicamente, ilumina, não ilumina, como ilumina, e como que isso, a teoria estuda esse tipo de reação? Bom, a propriedade ela é mais bem vista pelos experimentais. Eles que no laboratório eles aferem essa propriedade. Mas muitas vezes não se sabe o porquê. Muitas vezes não se sabe como que aquele tipo de material que às vezes nem se espera ter uma propriedade ótica, de repente aparece com a propriedade ótica. Como é que ela surgiu ali? E aí a gente trabalha, teoricamente, tentando dar algumas explicações, tentando ver um mecanismo de como essa fotoluminescência ocorre. Olha só, isso envolve muito o que, professor? Cálculos, ou pelo menos entender a estrutura da matéria? Eu acho que é um pouco mais profundo que o normal. Sim, sim. A gente está bem ligado ao tamanho dos átomos, das moléculas. A gente faz cálculos, analisa gráficos e a gente vê a propriedade dos elétrons ali no meio das moléculas, como que as ligações químicas se quebram, se formam, como que formam os orbitais moleculares. Então a gente estuda bem as propriedades atômicas mesmo, a nível atômico da estrutura, que é uma coisa que muitas vezes o experimental não tem acesso. Agora, o Brasil está muito desenvolvido nessa área. Como o professor entende a ciência brasileira na área em questão que o professor está desenvolvendo? Bom, eu vejo que a química teórica no Brasil é bem avançada. Existem vários colegas que trabalham nisso. Anualmente tem a SBQT, que é o Simpósio de Química Teórica. E em vários outros congressos também ocorrem várias participações de muitos teóricos. Então, eu acredito que tem muitos teóricos, muitos grupos no Brasil, e isso é uma área que tem sido muito almejada por muitos estudantes em várias universidades. Agora, nesses congressos, como as suas apresentações estão sendo aceitas, professor? Eu recebi muitos elogios no último congresso que eu fui. Eu apresentei um trabalho do zincato de cálcio e eu obtive bastantes comentários positivos do meu trabalho. Por exemplo, o que o professor apresentou que causou impacto na sociedade científica? Eu apresentei o zincato de cálcio e explicando como que funciona a fotoluminescência dele, na forma de banner, na forma de pôster, na SBQT, na SBPMAT, desculpa. E foi bem recebido pelos colegas lá. Interessante. Com isso, professor, nós podemos entender que a ciência brasileira ganha muito com as propostas científicas aqui desenvolvidas em São Carlos, aqui no Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos? Sim, sim, com certeza. O Instituto aqui de São Carlos ele tem sido pioneiro no estudo de materiais. Aqui há um estudo completo, porque nós fazemos estudo teórico, fazemos estudo experimental, fazemos desenvolvimento dos materiais, fazemos análise dos materiais, caracterização. E então é um trabalho completo. Nós conseguimos publicar nos periódicos trabalhos que conseguem mostrar todos os pontos de vista desses materiais. E isso tem acrescentado muito à sociedade como um todo, né? Com certeza. A sociedade ganha, a ciência ganha e nós ganhamos também.